separado para não dar confusão. Esse termo aqui está aqui. Simplesmente retomei ele. Vamos trabalhar esse termo que está aqui, esse segundo termo. Esse termo aqui está pronto também, então vai lá. Esse termo aqui é mais BJ, que é o que eu quero, na derivada. E aqui o meio do delta J, ponto ao quadrado. Tá legal. Agora ficou faltando esse termo aqui. Esse termo aqui, vamos escrever ele da seguinte maneira. Ele é DI, posso escrever, ele é DJ, DI, DJ. Eu poderia escrever dessa maneira. Ó. DI de 1 meio, boto menos C2, perdão, menos C2, DI de 1 meio de DJ φ ao quadrado, ou seja, gradiente de φ escalar, gradiente de φ. Olha só, se eu botar desse jeito, primeiro fica mais óbvio, se a gente botasse isso aqui, ó, DJ φ, DJ φ. Quando eu derivar isso aqui, estou derivando um quadrado, então vai produzir um fator 2 que vai cancelar o meio. Vai ficar a derivada do cara vezes a derivada aí do DJ φ. Então, esse termo que está aqui nada mais é do que o gradiente do gradiente de φ ao quadrado, certo? Eu posso escrever esse termo aqui desse modo, ou seja, aqui é gradiente de φ ao quadrado. Professor, Oi? o que aconteceu com aquele outro termo? C ao quadrado ou DI? Deixa eu ver. Como é que é? Aquele outro termo que era C ao quadrado ou DI. Ah, acho que eu pulei, eu vou colocar ele aqui agora. Me lembro que eu apaguei ele, né? Mas Por favor. como é que ele estava, hein? Me relembra, por favor, Fiscal. É C ao quadrado ou DI. Mas C ao quadrado ou DI. DI. Obrigado. Tá bom. Deixa eu esqueci dele. Eu estava só interessado, olhando muitos termos de conservação, me esqueci dele. Obrigado por ter me lembrado. Tá ok. Então, olha só. Esse termo aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui o DJ, posso colocar aqui o DJ. Então, fica isso da forma de uma equação de continuidade, né? Então, tá aqui. Então, a gente ficou com o seguinte, ó. DDT de φ ponto, vou botar na forma de gradiente, DI. Então, estou pegando a derivada temporal do momento. Aí, agora aqui, vamos jogar esses termos todos em DJ para o lado esquerdo. Então, aqui mais, vamos fatorar aqui o DJ. Então, quando eu vou jogar tudo, eu vou deixar esse termo aqui do lado direito, vou jogar tudo do lado esquerdo. Então, esse termo aqui vem para cá positivo, esse termo vem para cá negativo, e esse termo aqui vem para cá negativo. Então, vai ficar DJ de menos C2 DI DJ, vamos botar assim, DJ φ DI φ. Esse termo aqui vem para cá, esse termo aqui foi para lá, negativo, está aqui. Esse termo aqui vai para lá, negativo também, então menos o meio do delta J. Vamos botar aqui, assim, a gente agrupa tudo aqui dentro, menos o meio do delta J, e aqui fica φ ponto ao quadrado. Que é esse termo aqui, vai para lá com o sinal menos. E esse transita para lá com o sinal mais C2, o meio está fatorado, o delta J está fatorado, ele vem para cá, mais C2, gradiente de φ, aí vai ficar menos, né? Porque ele vai estar lá no sinal mais, dá para menos, gradiente de φ ao quadrado. E aqui isso aqui, então, isso mais isso igual a C2 ou DI. Então a gente está tendo uma equação de continuidade, está me dizendo o seguinte, ó, derivada temporal do momento tem que ser a força. Então isso aqui é a derivada temporal do momento, isso aqui é a divergência desse tensor, que tem dois índices aqui, ó, se a gente olhar no caso do Pythagóras, esse termo é zero, não tem derivada segunda e não tem derivada segunda. No caso de Pythagóras, isso aqui é a derivada do Lagrangiano em relação ao gradiente do campo, que me dá justamente o gradiente do campo.
Então isso aqui me dá DI dj φ. DI dj φ. É esse termo que está aqui. E depois esse termo aqui me dá o lagrangiano, que é φ ponto ao quadrado menos C2. A menos de fator C4, eu posso calcular esse C2. Então esse termo que está aqui, ó, é exatamente esse termo que está aqui no caso do Klein-Paul. Professor, aí nesse caso, para identificar a energia, não teria que colocar a fonte manipulada, colocar dentro do divergente? Eu pensaria que não, pelo seguinte: o que você imagina? Quando você pega, se você pegar a derivada do momento, o que você espera que a derivada do momento te dê? A densidade de força. Então, o que você está calculando aqui seria a derivada do momento, ela está te dando a força que o campo de Klein-Gordon exerce sobre uma distribuição de carga. Seria exatamente a força de Lorentz. Olha aqui a estrutura da força de Lorentz. Como é que é a força de Lorentz? É ρ vezes zero. ρ, gradiente de φ, que é o campo elétrico. Então isso aqui seria o análogo da força de Lorentz para o campo de Klein-Gordon. Vamos usar no campo, se você pega Lorentz, né? Quando a gente pega Lorentz, e a gente tira a derivada temporal do vetor de point, que é 1 sobre que é μ0 é vetor B. Aí ganha aqui aquele termo lá. Você fez prova de eletromagnetismo essa semana? Não sei se esses livros mais velhos, que é meu Jackson, gostam de botar isso aqui assim, essa flechinha dupla aqui, né? Um tensor, bota assim, eu acho que eles botam uma coisa assim, uma flechinha dupla, coisa de vovô. E aqui o que você ganha? Você ganha a força de Lorentz. Força de Lorentz, que é ρ. Mais que VB. Então está acontecendo aqui. Então, a derivada do mundo. Então, se eu te perguntar, então o que você está falando? Eu tenho uma densidade de carga. Aí, exerço um campo externo em cima dessa densidade de carga. Então, qual vai ser a força de Lorentz numa densidade desculpa, até aqui assim, é ρe mais JB, né? É assim que é a expressão da força de Lorentz para uma distribuição de carga e corrente. Se eu coloco uma distribuição de carga e corrente e coloco um campo externo, a interação do campo com as cargas e corrente vai dar exatamente a distribuição de matéria vai sofrer essa força devido ao campo de Maxwell. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma partícula, só que no caso de Klein-Gordon, eu tenho uma densidade de carga aqui. No caso de Klein-Gordon não tem corrente, só tem carga, né? Porque o campo é escalar, então só tem uma densidade de carga. E aí se eu jogo um campo, se submeto isso aqui a um campo escalar externo, né? Não posso botar flechinha porque é perigoso, né? Um campo escalar, eu tenho um campo escalar externo, esse campo escalar externo vai interagir com essa carga aqui através dessa força aqui. Quer dizer, o gradiente do campo, né? O gradiente do φ vai fazer o papel do campo elétrico, é como se fosse o campo elétrico e a densidade de carga. Então, o que a gente gostaria de interpretar justamente é a densidade de força. Então, a variação do momento, a derivada temporal do momento carregado pelo campo, ela incorpora a derivada temporal, incorpora esse termo aqui que a gente tem que interpretar, mas dá do lado direito a força. Então, se a gente perguntar como é que eu calculo a força de uma distribuição de um campo escalar sobre uma distribuição de carga, simplesmente é pegar o gradiente do campo de Klein-Gordon fazendo o papel do campo elétrico. Agora, o que é aquele termo aqui? Esse termo aqui é que ele está dando para nós. Ele está dando fluxo, né? De um vetor, ele está me dando algo desse tipo. Está me dando dx do ômega. Então, a gente vai pegar uma componente aqui específica. Vou pegar essa equação como direção. Então, essa equação vai ser DDT, digamos assim, DDT de um QX mais DDX de um ômega XX mais DDY de um ômega YX mais DDZ de um ômega ZX. Então, nesse caso do campo livre, é igual a zero. Se eu tivesse fontes, claro que aparecia alguma coisa, como no caso do Klein-Gordon aparecia uma fonte externa. Então, esses caras aqui estão me dando algo que depende, né? É algo que está acontecendo no plano XX, que é uma
YX e ZX. O que isso está me dando? Isso aqui tem que ter uma estrutura de força. Né? Quer dizer, isso aqui é a derivada de um momento. A derivada de um momento está ligada a algum tipo de força. Então, esse termo que aparece aqui, esse tensor que aparece aqui, esse tensor ômega e J, é o que a gente interpreta como chamado stress tensor, tensor de tensões. Né? Ou chamado também tensor de cesariamento. Né? Então, esse tensor aí, ele está expressando, né, a pressão, quer dizer, tem uma interpretação, né, essa densidade de momento está passando, e essa densidade de momento, ela vai exercer uma pressão no plano X, quer dizer, o momento que está indo ao longo da direção X, ele exerce uma pressão no eixo Y, no eixo Y, no eixo X. Então, são aquelas densidades de pressão. Então, se você quiser, o lugar que eu acho bom para quem quiser interpretar, ver os detalhes maiores assim, da interpretação física do stress tensor, é o livro do Landau. O livro do Landau Lifshitz, de teoria do campo, aquele que eles chamam de Theory of Field, a teoria do campo, né? Aquele livro lá tem um capítulo muito bom, onde ele estuda, ele faz uma interpretação física bem interessante aí do tensor de tensões, e a gente sabe que esse tensor aí é muito importante para quem estuda, por exemplo, a discussão da energia escura, né? Quando a gente discute essa questão da energia escura no espaço de De Sitter, por exemplo, né? Que é o espaço que tem uma constante cosmológica positiva, essa constante cosmológica positiva, no tensor de tensões, ela aparece como uma pressão negativa. Então, nós temos uma pressão negativa, significando que a gente está tendo uma expansão. Então, esse termo aqui, né, que é o termo de cesariamento, o termo de tensões, é um termo que é bastante importante, né, quer dizer, está ligado ao fluxo de momento. Então, quando a energia passa, né, ela vai girar, quer dizer, tem um fluxo de energia, ela vai estar ligada à divergência do momento. O fluxo de momento está entrando, está saindo, está acumulando energia no interior. Mas agora, quando eu tenho um fluxo de momento, que já é uma grandeza vetorial, esse fluxo vetorial ele vai exercer pressão nos eixos, nos planos coordenados. Então, esse tensor aqui tem a interpretação dessa pressão, né? Quer dizer, que a radiação vai fazer quando ela está, esse fluxo de momento que está atravessando uma certa região do espaço, ela vai exercer esse tipo de tensão dos planos coordenados. Então, essa é a interpretação que a gente tem para a equação de continuidade que sai da invariância, né, translacional. Então, a invariância translacional, ela me dá invariância por translação espacial, ela nos dá uma lei de consequência, uma equação de continuidade que me dá a derivada, quer dizer, me dá, no fundo, a equação de continuidade é para a densidade de momento envolvendo o tensor de tensões e, eventualmente, se o campo não estiver livre, se o campo estiver sujeito a uma fonte externa, isso vai dar para nós a força de Lorentz. Que é o tipo da força de Lorentz, o tipo da força de radiação sobre as fontes. Então, quem já fez esse exercício lá no Jackson, das equações de Maxwell, vai se lembrar, né, que a gente tem justamente a derivada temporal do tensor do vetor de Point, a divergência do tensor de tensões eletromagnéticas e aqui a força de Lorentz. A gente chega quando a gente pega exatamente as equações de Maxwell com fonte, né? Quando a gente pega a divergência de E igual a rho, etc., rotacional de B igual a M0J, etc., quando a gente pega as equações com fontes e multiplica por E para tirar a densidade de energia, então quando eu pego, se eu pegar no fundo isso aqui, se eu pegar essa equação aqui, derivar isso aqui, isso aqui é o vetor de Point. Então, se a gente calcula essa grandeza aqui, usando as equações de Maxwell, usando DE dt é a corrente de deslocamento. Então, eu vou substituir o DE dt pelo rotacional de B e pelo DE dt e pelo B0J. Justamente vai aparecer o J vetor B. E aí, quando eu fizer o dB dt vai ser o rotacional de E. E aí eu vou usar uma certa hora gradiente da divergência que vai me dar o ρ. Então, se eu desenvolver isso aqui para as equações de Maxwell, né, quando eu pego as equações de Maxwell com fonte e tiro a derivada temporal do vetor de Point, eu vou ganhar isso aqui, mais esse termo aqui, que é o termo que me dá a divergência do tensor de tensões eletromagnéticas, que é um objeto simétrico, vai depender das componentes do campo eletromagnético, e vai ter do lado, vamos ter do lado direito aqui,
a força de Lorentz. Então, pegando o caso eletromagnético, também a interpretação fica bem clara. O que a gente tem aqui é a derivada do momento. Se o campo estiver associado, não estiver no vácuo, estiver com fontes externas, a equação não é zero, mas dá uma força. Quer dizer, a variação do momento, se a partícula é livre, a derivada temporal do momento é zero. dp dt igual a zero, movimento retilíneo uniforme, né? X igual a x0 mais dt, né? Você gosta? Então, essas coisinhas. X igual a x0 mais dt. Agora, se o movimento não é, se a partícula não é livre, então dp dt igual a f. Então, dp dt igual a força. Certo? Então tá legal. A discussão está mais ou menos feita. Eu encaminho vocês. O melhor lugar para ler sobre isso é o Landau Lipschitz, teoria de campos, quando ele fala de tensor de energia e momento e tensor de tensões, né, que é o stress tensor. Só para encaminhar a discussão agora para a próxima aula. Quarta-feira eu tenho uma tese na terça lá em Londrina, mas eu vou, se Deus quiser sair de Londrina, o voo está marcado 5h30 da manhã. Então, se Deus quiser, o voo está chegando no Rio no final da manhã, então, se Deus quiser, vai dar para dar aula direitinho. Se por acaso acontecer algum atraso lá, que o aeroporto de Londrina não é muito grande, se tiver serração, qualquer coisa, telefone aqui para o Léo, eu deixo o Léo de sobreaviso para ele entrar para dar aula. De qualquer maneira, vocês não vão ficar sem aula, não, certo? É só para. Eu pretendo dar aula, porque a aula do Léo eu acho que está marcada no dia 8. Eu acho que o Léo teria uma aula dia 8 e depois uma aula dia 1º de julho para fechar a parte dele. Alexandre quer fazer esse exercício com 3 derivadas agora? Próxima aula? Tadinho. Oi? Vai aplicar a fórmula? Você já tem uma fórmula pronta? Já tem, tá pronta. A fórmula já está pronta. Então não adianta, perdeu a graça. Você faz fórmula de produtos naturais, eu vou fazer para você aí uns florais de barro, para você fazer, misturar uns floreba aí para nós. Então tá, vou só encaminhar a discussão, que agora essa discussão interessante é o seguinte: seria bom alguém passar isso no caderno, bem cheirosinho, as expressões que a gente obteve, a gente vai precisar na aula passada, não querer fazer isso, vai precisar do tensor de energia, vai precisar dos momenta, vamos precisar da derivação que a gente fez para o tensor de momento, né, esse tensor QI, e aquilo que a gente fez anteriormente para esse primeiro caso, aproveitando de conta. Então, acho que vamos aguardar essas expressões todas, porque no caso da afirmação vai sair uma misturada. Então, o que nós vamos falar agora? Rotações espaciais. Essa coisa é importante. Rotações espaciais, já lembrando que o nosso lagrangiano, então, não depende nem explicitamente do T, nem explicitamente do X, porque a gente tem as invariâncias translacionais. Então, a gente vai ter apenas derivadas nos campos genéricos, nas derivadas dos campos, derivada temporal, não esqueci, as derivadas de ponto, derivadas espaciais e as derivadas espaciais segundo, derivadas temporais segundo, mas é a mesma coisa. As derivadas espaciais segundo. Então essa vai ser a nossa premissa agora. Já partimos de um lagrangiano que respeita as invariâncias translacionais. De novo, nós vamos fazer agora a mudança de sistema de referência, do ponto de vista passivo. Nós vamos fazer uma transformação de rotação. Nós vamos fazer o xi, a coordenada xi, vai sofrer uma rotação, ela vai uma coordenada x'y, onde aqui eu tenho a matriz, a matriz de SO3, a matriz de rotação, RJ, XJ. Essa matriz RJ, então, é uma matriz de SO3 com essas características aqui. Essa matriz R, ela pode ser escrita assim, exponencial de I. Aqui. Vamos botar aqui os vetores de rotação. Então, vou ter um ângulo de rotação, fazer uma rotação de um ângulo θ em torno de um certo eixo fixo do espaço. E aqui, as matrizes geradoras. Estão acostumados com isso aqui no espaço espinorial. No espaço espinorial, que a gente coloca aqui são as matrizes de Pauli sobre 2. No caso
esquidorial, né? A rotação representada por uma transformação, onde aqui eu boto Pauli sobre 2. Isso aqui então vira uma transformação SO2. No caso 3x3, no caso tridimensional, essas matrizes aqui são as matrizes de rotação. Né? Se eu fizer uma rotação em torno do eixo do X, vai aparecer aqui a matriz sigma X. Então, esses três geradores que estão aqui são as matrizes de rotação. Então, sigma 1 é a matriz que faz a rotação em torno do eixo do X. Portanto, uma matriz que faz uma rotação no plano YZ. Então, ela é essa matriz aqui. 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. Essa matriz aqui é a matriz sigma 1. Estou só definindo esse F aqui. Então, essa matriz R é uma matriz 3x3. Uma matriz dessa matriz R. Então, agora estou falando do espaço tridimensional. Essa matriz R aqui é uma matriz ortogonal, então R transposto igual a R menos 1. E uma matriz com determinante 1. Então, determinante de R igual a 1. Então, essa matriz com essas duas propriedades aqui é uma matriz de SO3. Então, essas matrizes aqui são antissimétricas. Se essas matrizes aqui são antissimétricas, o transposto dessa matriz é a própria inversa. Então, essa relação que é automaticamente verificada quando nós vimos que as três matrizes geradoras que estão aqui são antissimétricas. Aqui é a primeira, vou dar as outras duas. E essas matrizes têm traço zero. Então, a exponencial de uma matriz que tem traço zero, naturalmente tem determinante 1. Então, essa matriz tem automaticamente determinante 1. Essa é uma genuína matriz de SO3 na representação 3x3. Se eu quiser pegar a matriz de SO3 na representação 2x2, eu boto aqui Pauli sobre 2. E aí eu ganho uma matriz de SO2 automaticamente. Então, a matriz sigma 1 é essa. A matriz sigma 2, eu faço uma rotação em torno do eixo dos Y, portanto, uma rotação do plano ZX. E a matriz sigma 3, que é uma rotação em torno do eixo dos eixos, é uma rotação do plano XY. Se vocês quiserem, pode pensar sempre o seguinte: os elementos dessa matriz aqui, se eu pegar a matriz sigma I e pegar o elemento JK dela, vocês estão vendo que isso aqui dá menos I, epsilon, I, JK. Se eu pegar a matriz sigma 1, o elemento 2, 3 dela é o menos I. Se eu pegar o elemento 3, 2, isso aqui vira menos 1, dá o I. Se eu pegar a matriz sigma 2, então 2, 3, 1, elemento tinha 3, coluna 1, dá menos I. E do 1, aí isso aqui pegar 2, não é 2, 1, 3, e não 1, coluna 3, daí. Se eu pegar aqui a matriz sigma 3, aqui é 3. Então 3, 1, 2, dá menos I. E 2, 1, tá? Então isso aqui faz uma rotação em torno do eixo X, ou seja, uma rotação no plano YZ. Isso aqui faz uma rotação no plano ZX, isso aqui faz uma rotação no plano XY. Essas matrizes têm essa estrutura aqui. Vamos guardar essa estrutura. Isso aqui é bom, que é uma expressão mais resumida para isso. Então, se eu fizer uma transformação, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós fizermos uma transformação infinitesimal, então, delta xi, pegar o delta xi, então, vai precisar depois dessa expressão. Delta xi, quer dizer, essa matriz aqui, o primeiro elemento é a identidade, delta ij, então x' i igual a xi, então vai dar o delta xi mais i, θ, n chapéu, né? Escalar, sigma, IJ, XJ. Ou se quiser, pode escrever assim: delta xi, fica aí, aqui ó, n chapéu
componente capa, esse vetor aí conversou a direção vetor unitário, aqui sigma capa, uma matriz sigma capa, elemento IJ, e aí, esse objeto aqui é menos I, epsilon, capa, IJ. Então, delta xi, I com menos I dá 1, então fica θ, e aqui vai produzir, esse produto vetorial, vou botar isso aqui, posso botar esse cara aqui. Então, ficou I com menos I deu 1, epsilon capa IJ é menos epsilon IJK. Menos epsilon I capa J, perdão, menos epsilon I capa J. Eu troco só o I com capa. E aí fica aqui N capa chapéu, XJ. Então isso aqui dá para nós, né? Opa, se a gente quiser escrever em forma vetorial, isso aqui dá para nós que o delta X é menos θ N vetor chapéu vetorial. Então o produto vetorial direitinho, componente I, né? Então isso aqui seria, vamos dizer, o ângulo de rotação ou o eixo de rotação. Então seria uma rotação infinitesimal vista no espaço de coordenadas. Isso é como as coordenadas. Agora os campos têm caráter tensorial. Então agora sim é diferente. Os campos não se comportam mais como escalares, como rotações. Os campos, dependendo do seu caráter tensorial, eles vão ver as rotações. Então, se eu tiver um campo espinorial, se eu pegar um campo psi, que é um campo, um espinor não relativístico, né, que é um espinor de E só 3, um espinor com espaço tridimensional euclidiano, quer dizer, a rotação dele, se eu fizer uma transformação então, de rotação nele, né, fizer uma transformação de E só 3 nele, ele vai num psi', claro, de T, x', eu sei quem é x', x' é isso aqui, ou isso aqui, delta x, x', isso aqui é delta x, x' é x, mais delta x, então menos θ, isso é o x'. Então, infinitesimalmente, né? Portanto, transformação em primeira ordem θ. Então, meu campo, agora esse campo aqui é um campo espinorial. Quem vai estar a matriz aqui vai ser a matriz S de θ. Só que é a matriz no espaço espinorial, atuando em psi dx. Só que agora eu vou declarar. Vão ter duas matrizes em jogo aqui. Vai ter a matriz sigma grande, que é a matriz que transforma as coordenadas. É uma matriz 3×3. A matriz sigma grande é 3×3, como nós vimos aqui. Agora, essa matriz que está aqui é a matriz que transforma o espinor. É a mesma rotação, só que vista no setor espinorial. Então, o que vai estar aqui vai ser exponencial de I, mesma coisa, θ, N chapéu. Isso aqui é a configuração espacial. Vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno do versor, na direção N chapéu. Só que aqui vai aparecer os geradores das rotações no espaço dos espinores. Quem gera as rotações no espaço espinorial são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, a única diferença é essa. Da mesma forma que nós temos aqui I, a matriz de Pauli, sigma I sobre 2, a matriz de Pauli, sigma J sobre 2, né? É I, epsilon, IJK, sigma K sobre 2. Nós temos aquelas nossas matrizes lá, sigma I, sigma J, igual a I, epsilon, JK, sigma K. Então, são matrizes diferentes, satisfazendo a mesma álgebra, né? A mesma álgebra é só 3. Então, agora, nesse caso, a gente vai ter que ter um cuidadinho maior, porque os diferentes campos vão ver as matrizes diferentes. Então, a matriz espinorial vai ver. Se eu pegar um campo vetorial, né? Então, se nós estivermos falando de um campo vetorial, então nós vamos pegar. Se eu pegar um campo vetorial, isso vai fazer a mesma transformação, claro. Um campo vetorial, eu teria um AI de TX, uma transformação de rotação, ele vai, a linha, agora vai ver a rotação, a linha aí, de T,
x' vai ser a matriz de rotação, aquela matriz R e J que nós temos. E aqui a J. Então, tem esse x'. E aí eu tenho que expandir. O campo vai ter duas transformações. Ele vai ter uma transformação, né, vamos fazer já, só para acabar rapidinho, vou apagar isso aqui. Ou seja, né, eu posso escrever isso aqui também em forma infinitesimal, se a gente fizer em primeira ordem em θ. Isso aqui vai ser o AI dx, no termo da identidade, mas no termo de primeira ordem, que é menos θ, menos chapéu vetorial A. Quem quiser que é a mesma regra do vetor, porque aí quando eu fizer essa expansão aqui, vão aparecer as matrizes, vai aparecer NK, sigma K, mais sigma K e J é o epsilon JK, então vai ser a mesma coisa, vai seguir como se fosse a coordenada. Então a mesma, mas aqui é que vai estar, né? Quer dizer, aqui está implícito, né? Que esse campo percebe a rotação de uma forma diferente do espinô. Então o delta, quer dizer, se a gente fizer uma expansão aqui, vamos expandir esse lado aqui. Então isso aqui, a linha I dx é a linha I de dx mais variação, isso aqui, quer dizer, mais o delta, né? Quer dizer, delta x escalar gradiente, expansão inteira, né? Atuando a linha I dx. Ou seja, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é xi mais delta xi. Então eu posso botar, se vocês quiserem, assim, mais delta xj dj. Aqui, ó. Do aí, né? Tá aqui. Agora, aqui, mas quem é delta xj, nós já sabemos. Delta xj nós já tínhamos calculado. Delta xj é menos θ. Epsilon j kappa L N chapéu kappa XL. Aí você já viu o delta xj, nós tínhamos calculado. Delta, né, usando aquela expansão delta, é exponencial e θ N escalar sigma, e no lugar dos sigmas eu uso menos I epsilon, menos I junta com I, lá, então fica o epsilon j kappa, é o que a gente tinha feito. E aqui, dj, isso aqui é só o delta. Muito bem. Desse lado, deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui é a linha I, com a linha dx mais o delta. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é igual a o A de dx, que estava aqui, a I. Isso aqui vai me dar o delta A. Isso aqui é o AI dx. E aí aqui isso é menos θ. Então, basicamente, esse termo aqui igual menos θ epsilon I, só que aqui é delta epsilon j, porque é o delta xj, aqui é o delta, aqui é o então aqui vai ter epsilon I, vou botar assim j kappa, N chapéu j, dx. Então, a gente pode agora desse termo aqui, botar a linha ou A é a mesma coisa, porque seria um infinitésimo de segunda ordem. Então, nesse termo aqui é lícito eu vou fazer isso. Então, na verdade, o meu delta aí, ele vai ter duas contribuições. Então, delta AI de dx vai ter essa primeira contribuição, que vem para cá com sinal mais, vai vir para cá, θ, epsilon, j, daqui está assim, epsilon j, kappa L, N chapéu kappa, XL, DJ, atuando no AI. E esse termo aqui, menos θ. Epsilon, poderia ter deixado daquele jeito que estava antes, assim.
botar menos I aí, botar o original dele, menos, mais, desculpa, I, certo? E eu vou deixar assim, escalar assim, atuando com a I. Vou colocar assim só para ficar bem claro, eu vou deixar isso aqui bem claro. Agora, esse termo que está aqui, ó, devido à antissimetria, isso aqui é do J, aqui tem XL e DJ, aqui tem EYJ, L. Então, eu simplesmente posso trazer esse L cá para frente, deixa esse L aqui. E aí, como isso aqui é antissimétrico em LJ, eu vou antissimetrizar isso aqui em LJ. Então, esse termo aqui vai poder ficar assim, θ sobre 2, vou botar esse NK aqui. E aí aqui ficou k LJ, XL, DJ, menos antissimetria, XJ, DL, atuando em AI. Então, ó, vocês veem claramente aqui a presença do momento angular orbital. R vetor P, isso aqui é X vetor, né? X vetor gradiente. Isso aqui é a componente disso, tudo que está aqui é X vetor gradiente, componente K. Então, esse termo que está aqui, posso escrever ele como sendo θ sobre 2, N, escalar, X, vetor gradiente, atuando no campo aí. Então, a gente vê claramente aqui a presença do momento angular orbital devido à mudança do argumento, é o que me gera o momento angular orbital, e aqui algo que não depende do momento. Mesmo que o campo seja independente de x, que o campo seja constante, absolutamente constante, ele não tenha nenhuma derivada atuando nele, esse termo sobrevive. E esse termo aqui tem a matriz que atua no espaço dos campos. Isso aqui é o spin. Então esse termo aqui é intrínseco, esse termo aqui não, esse termo aqui é orbital, ele depende do campo ter momento. Se o campo não tiver momento, esse termo aqui é zero. Se o campo tem momento, esse termo não é zero. Então esse termo está medindo exatamente o momento angular orbital. Então na mecânica quântica a gente chama isso aqui, a menos do I H cortado, isso aqui é o operador de momento angular orbital. E isso aqui é a variação do campo intrínseca ao campo pela simples mudança de eixos coordenados. Independentemente do campo ter momento ou não, esse termo aqui existe. Então esse termo aqui seria o momento angular intrínseco, seria a contribuição ao momento angular orbital, seria o momento angular intrínseco, quer dizer, quando o campo sente o gerador das rotações que estão, os geradores que estão atuando diretamente sobre ele. Então esse seria a parte de spin do campo. Então, na próxima aula a gente vai ver aqui, então, a variação, quer dizer, a estrutura que nós vamos obter, ela vai dar para nós essa discussão. Nós temos alguma coisa ligada agora a momento angular, seja o momento angular. Isso aí foi para o campo estático. Se eu fizer a mesma coisa para o campo exponencial, a mesma coisa vai ter. Esse termo aqui, x' igual a x mais delta x, é universal. Qualquer que seja o campo, esse termo aqui vai aparecer. Porque no fundo o que eu vou fazer é isso aqui, independente do campo que está aqui, essa estrutura aqui vai rodar. Eu mantive, vocês viram que eu mantive o AI aqui, então não importa se é psilinha, se é AI, não importa. O campo que tiver aqui, ele vai sentir essa combinação, delta xj, xj, né? Que é o que vem daqui, esse gradiente, dessa expansão aqui, x' é x mais, né? Expansão inteira do delta x dj. Então a expansão inteira que está aqui na variação da coordenada espacial, ela é universal, independente do campo, isso aqui vai sempre aparecer. Então isso aqui vai para todos os campos, agora isso aqui não. Cada campo vai ver o seu signo. Se o campo é escalar, signo é zero. Então o campo escalar ele só tem momento angular orbital. Se não tiver momento angular orbital, ele não tem, porque ele não tem gerador. Os geradores na representação escalar são todos triviais, é tudo zero, todas as matrizes são zero. Se eu pegar o campo espinorial, é só botar aqui sigma sobre 2. Então o spin dele vai estar ligado ao sigma sobre 2. Se eu pegar o campo vetorial, está aqui as matrizes sigma. Então, nós já aprendemos nas outras aulas a ver quem são os geradores, né? Então, aqui a gente coloca a parte de spin. Então, a estrutura vai ser sempre essa, a variação de um campo, né, sobre rotação, vai ser essa parte aqui, como se fosse aqui, N, vamos colocar assim, algo do tipo θ sobre 2, N,
momento angular orbital. Vou chamar essa combinação aqui, apesar de não ter nem I nem H cortado, eu estou chamando isso aqui de momento angular orbital. E tudo isso aqui atuando no campo, em cada coordenada do campo. E depois nós vamos ter uma estrutura que vai ser mais I, θ, N chapéu. E aí aqui, vamos botar assim, genérico, gerador, atuando também. Então, claro, dependendo, aqui no meu índice alfa, beta, atuando no índice beta. Isso aqui eu pensaria assim, se eu pegar a componente alfa do campo, isso aqui vai ser esse objeto aqui, esse objeto aqui, ele vai estar atuando na mesma componente alfa. Mas esse objeto não. Esse objeto aqui é que vai acoplar as diferentes componentes do campo. Então aqui vai aparecer um elemento alfa beta do campo componente beta. Então essa estrutura aqui é a variação de um campo qualquer sobre uma rotação. Então, o que é o spin, quer dizer, aonde o campo se localiza como um tensor, ele tem seus geradores. Então, os geradores vão ser matrizes de acordo com a estrutura tensorial do campo. E essa parte aqui que vê os índices. Então, essa parte aqui é a parte de spin, e essa parte aqui é a parte... Então, para campo escalar, isso aqui existe, mesmo que o campo não tenha índice. Para campo escalar, isso aqui é sempre zero. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar isso. Claro, o lagrangiano é um escalar. Então, para o lagrangiano, a variação do lagrangiano vai ser essa aqui. Quando eu variar o meu lagrangiano é uma grandeza escalar, né? Então o L média, ele vai ter essa estrutura aqui. Eu tenho uma variação, então na próxima aula nós vamos ver. Quando eu pegar a variação, quer dizer, um escalar, ele vê a rotação. O que caracteriza, só para finalizar aqui, o que caracteriza uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, né? O objeto seja um escalar S, né? Um S aqui de Tx, né? Se ele é um escalar, sob rotações, a transformação dele é essa aqui. Isso que caracteriza uma grandeza escalar. Então aí aqui entra, né, o S' do T. Quem é o X' aí? Então isso aqui é XI mais o delta XI, delta de rotação, nós já calculamos. Então isso aqui é igual a S de TX. S de TX, então, para uma grandeza escalar, isso aqui, eu expando o lado esquerdo, em primeira ordem, expando ΔX, e tem S' de TX igual a S de TX, então traz para cá, fica ΔS. Então, a variação de um escalar sobre rotações, e eu jogo esse termo aqui para o lado de lá, para cá, menos delta XI DI atuando no S. S' ou S, esse ponto é a diferença eu boto o S porque o S' difere do S pelo delta, se eu ir de 10º ordem. Então, em primeira ordem no parâmetro de expansão. Então, esse termo aqui agora a gente sabe, quem é delta XI, nós já vimos lá, é menos. XI é I, θ, N chapéu, escalar sigma, I J, X. Então, aí esse cara aqui tem menos I, vai embora com esse I aqui, então delta X I, menos I dá zero. Né? Aí eu vou ter sigma kappa, I kappa e J, então epsilon kappa e J. Aí, quando eu fizer epsilon, kappa e J, o kappa daqui com esse J daqui vai ter um sinalmento, vai ficar aqui menos θ, N chapéu. Escalar. N chapéu, escalar, e aqui, esse sigma aqui, ele vai produzir, aqui vai ter θ, aqui, desculpa. Menos θ é N, chapéu vetorial XI, DI, atuando em S do TX. Aí você saiu daqui. Isso aqui é o delta XI, θ, N vetorial XI. Só que N, então isso aqui é um produto, ó, isso aqui é o N vetorial X
escrever isso aqui no fundo, é isso aqui. Escalar gradiente. Só que a gente pode escrever isso aqui pela regra do produto, né? Do produto triplo. Botando os epsilons aqui, a gente vê que isso aqui naturalmente é menos θ chapéu, menos θ, m chapéu, vetorial, x, escalar x vetorial. Gradiente. Atuando em S. Então, está aqui claro que um campo escalar, qualquer escalar, inclusive o lagrangiano, ele tem uma espécie de um momento angular orbital, por causa da variação do argumento. Então, na próxima aula, quando a gente for fazer isso, a gente vai colocar aqui essas derivadas que estão aparecendo aqui, vão ser as derivadas do lagrangiano em relação a x, mas devido à variação do campo. Então, a gente vai ter, quando nós colocarmos, então, o nosso princípio, né, o nosso princípio de invariância, a última equação que eu vou escrever, então a gente vai ter que tirar uma equação de continuidade a partir de um princípio de invariância. E qual é o princípio de invariância? O lagrangiano é um invariante rotacional. O lagrangiano é um escalar de rotações. Ou seja, a gente vai ter a seguinte estrutura também. Então, o nosso lagrangiano, que depende, então, dos campos, né, linha, vamos dizer assim, das derivadas linha dos campos, né? Vou dar um genérico assim, das derivadas por segundos dos campos. Então, se eu escrever o meu lagrangiano em função de tudo transformado, eu vou querer ver meu lagrangiano em função dos campos e das derivadas. Então, a gente vai ter, só que agora o campo linha não é mais um campo, então a gente vai ter que ver a lei de transformação dos campos e das derivadas dos campos sobre rotações. Se um campo se transforma daquela maneira, como é que a derivada do campo se transforma? A derivada do campo, ela é um gradiente, ela também vai sofrer uma transformação, então vamos ter duas, a gente vai fazer isso em detalhe, mas aí basicamente o princípio de invariância que a gente vai ter vai ser esse. Então, a gente sabe que o lagrangiano, sendo um escalar, né? Oi? Tirar a parte do x. Tirei a parte do x já, porque já é invariante translacional. Estou supondo que não tem nem, ele não depende nem de t nem de x, que ele é invariante por translação temporal e por translação espacial. No meu lagrangiano só depende de x via campo e via derivadas dos Mas assim, para olhar o momento angular, eu posso deixar o x, né? Qual x? O x. É o x que está dentro do campo. A variação está explicitamente no tempo. Você já botou fora a dependência explícita, você já está supondo que o lagrangiano, que o teu sistema conserva o momento linear. Você já está supondo invariância translacional no tempo e translacional no espaço. Então, o teu lagrangiano não depende explicitamente nem de t nem de x. Ele depende de t de x via campo. A dependência em t e x está dentro do campo. Você não pode ter uma situação em que o campo é invariante de rotação sempre seja invariante de translação? Não, você poderia também pensar, será que eu poderia ter uma situação em que vou ter um lagrangiano dependente de x e vou estudar a invariância rotacional dele? Mas aí, se você observar que se ele tem uma dependência explícita de x, ele automaticamente vai ter uma variação, porque a variação de x é um momento, é a parte orbital. O x não é invariante. Então, se você... Agora, você poderia dizer, vou estudar o lagrangiano mais geral, vou estudar a invariância rotacional do lagrangiano mais geral possível. Mas o que a gente está imaginando é que a gente já tenha, eu quero conservação da energia, conservação do momento, e agora eu quero estudar a conservação do momento angular. Pode falar o que é? Já acumulado, né? Isso, já estou acumulando as invariâncias. Isso. Depois eu vou ter invariância de gauge. Aí eu já tenho invariância translacional no tempo, invariância translacional no espaço. Para invariância rotacional, eu vou colocar, por exemplo, invariância de gauge, que é outra invariância, certo? Legal? Professor, o spin já está aparecendo aí, né? Mesmo sendo uma teoria clássica. Isso é, exatamente, isso é importante. O spin, obrigado por ter falado isso. Quer dizer, o spin está ligado, na verdade, a mecânica quântica ela só coloca o H cortado. Mas o spin já está ligado, né? Quer dizer, e de uma certa maneira já está quantizado na álgebra de momento angular. Independentemente de ter H cortado ou não, quer dizer, quando eu tenho a matriz de spin do espaço exteriorial é sigma sobre 2, eu já tenho uma álgebra
não comutativa aqui. E aí aqui eu já tenho números quânticos que são quantizados, só que não são quantizados em unidade de H cortado. A mecânica quântica, simplesmente, ela me coloca um IH cortado aqui, um IH cortado aqui, e aí coloca um IH cortado aqui, um IH cortado. Ela multiplica tudo por IH cortado. Então, a mecânica quântica, né? Quer dizer, eu tenho H cortado, na verdade, H cortado sobre 2 sigma. O que a mecânica quântica faz é colocar um H cortado aqui, um H cortado aqui. Multiplica por H cortado ao quadrado. Então, ela bota um H cortado aqui e um H cortado aqui. Então, fica o spin com o outro spin, dando I, H cortado, epsilon, o outro spin. Então, a mecânica quântica multiplicou essa equação por H cortado ao quadrado dos dois lados e tornou isso aqui o spin quântico. Mas, independentemente do spin quântico, esses operadores aqui já estão te dando a quantização. Você tem um número, você tem uma representação que é caracterizada por um número que é inteiro ou sem inteiro. É 0, meio, 1, 3 meios, 2. Depois da mecânica quântica, a gente volta lá. Então, de uma certa maneira, vamos colocar assim, o spin, quer dizer, a mecânica, vamos dizer, tem uma confluência aí de spin com geometria. Quer dizer, mecânica quântica com geometria. A geometria, que é o grupo de rotações, que é o SO3, quer dizer, usando só SO3, teoria de representações para SO3, você já tem objetos quantizados. Quantizados no sentido de que só aparecem como múltiplos de meio. Então, é 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim vai. A mecânica quântica, o que ela faz é dizer que esse objeto vezes H cortado é o spin quântico. Então, a geometria do espaço-tempo, ela já te dá a quantização no sentido de que você tem números, valores bem definidos para as representações. Você não tem representação 3 quartos, nem representação 1/5. Você tem 0, meio, 1, 3 meios, 2. Então, de uma certa maneira, isso já é uma quantização. Só não é uma quantização de unidade de H cortado. Então, o que a mecânica quântica faz, né, é quando ela introduz o momento, né, quando o momento vira IH cortado gradiente, automaticamente o momento angular vira IH cortado x vetor R, vetor gradiente. Né? Então, de uma certa maneira, o predecessor do spin já está aí. O sentido da quantização já está aí na geometria do espaço. A mecânica quântica ela só te dá a unidade. Ela te diz essa grandeza tem uma unidade de energia e resistência. Então, ela tem uma unidade de H cortada. As pessoas sempre falam que o spin aparece puramente quântico. No mundo relativístico. Mas tipo, não tem nenhuma relatividade aí também. Não tem também. O spin aparece pela geometria do espaço. Exatamente. O spin relativístico, ele aparece na relatividade. Mas vamos dizer, numa formulação não relativística, você já tem. O spin simplesmente está te dizendo aonde é que o campo se localiza como representação de SO3. É isso que é o spin. Então, spin 0, o campo é escalar. Spin meio, o campo é espinorial. Spin 1, as matrizes são em sigma. Spin 3 meios, quem são os geradores, né? Que só para determinar. Se você pegar um campo com spin 3 meios, o campo com spin 3 meios, ele tem essa característica aqui. É um campo que vai ter um índice vetorial e um índice espinorial. Então, é um campo que tem Ki, I, de 1 a 3 e alfa, de 1 a 2. Então, esse aqui é um campo que tem spin 1 com spin meio, spin 3 meios, spin 3 meios e spin meio. Tem dois tipos de, mas essa representação aqui contém spin 3 meios. Então, quem é a transformação de Lorentz dela? Que e alfa de T x' vai ser R, I, J, S, alfa, beta, que J, beta, de T, x. Então, isso é a transformação de coordenada, a transformação de rotação desse campo. Então, deixa eu fazer aqui. Então, é a mesma coisa. Então, se eu expando isso aqui, etc., eu botei o delta, que I, alfa, ele vai ter o termo aqui, que vai vir daqui. Aqui, vamos escrever isso aqui ainda de uma forma mais completa para vocês verem bem. Então, essa matriz aqui é a matriz exponencial de I, eta, N chapéu, escalar sigma,
Essa matriz aqui, elemento IJ. E essa matriz aqui, a matriz do espaço, a matriz do setor de espinhamento, é exponencial de I, θ, N chapéu, sigma sobre 2. Elemento alfa, beta. Fica bem claro. Vamos dizer assim, o spin, na verdade, está ligado ao grupo de... Na verdade, o conceito de spin é um conceito geométrico. Ele está ligado ao grupo de isometria da métrica de um certo espaço. Depois a mecânica quântica, ela chega, coloca o H cortado. E a relatividade, ele simplesmente muda o grupo de isometria. O grupo deixa de ser SO3 e passa a ser SO13. Então a relatividade, ela te muda o grupo, mas ela não te muda o conceito. O conceito é, dado um espaço com uma métrica, procura o grupo de isometria dessa métrica. No caso do espaço euclidiano, a métrica é delta e J. Então o grupo de isometria da métrica é o SO3. No caso do espaço Minkowski, a métrica é o eta mini. Minkowski. O grupo de isometria é o SO13. Então você muda o grupo de isometria, mas você não mudou o conceito de spin. O conceito de spin está ligado ao grupo de isometria. A mecânica quântica, ela chega depois com tudo pronto, bota o H cortado. Ela já pega a festa, ela bota a cerejinha lá em cima, né? A mecânica quântica, ela bota só a unidade, mas o conceito e a quantização, quer dizer, você diz, o spin é quantizado na mecânica quântica em unidades de H cortado sobre 2. Mas na física clássica não relativista, aquilo que vai ser o spin quântico é quantizado em unidades de meio, simplesmente um meio, depois fica H cortado sobre 2. Só para terminar, então nós teríamos aqui quilinha e alfa de T, x', então depois a Alexandre aplica a fórmula aqui, para tirar o movimento angular e tal, né, Alexandre? Vamos deixar assim. E aí vamos expandir. Primeira ordem, então aqui vai ficar delta IJ mais I, θ, N chapéu. Vamos botar assim, N chapéu, componente K. Matriz sigma K. Elemento IJ. Vezes. Aí a matriz S, então no espaço alfa beta, de 1 a 2, índices exponenciais de 1 a 2. I vai de 1 a 3, beta e alfa vai de 1 a 2. Então eu tenho 3 vezes 2, 6. Eu tenho, na verdade, 6 objetos aí. Esse cara vai ir de 1 a 3, esse cara vai ir de 1 a 2. Então eu teria delta de alfa beta mais I, θ, N, chapéu kappa, aí aqui sigma kappa sobre 2, elemento alfa beta. Tudo isso aqui, isso aqui, vezes isso, tudo isso aqui atuando em que J beta. Então, eu teria aqui o quilinha e alfa de x', depois a gente deixa para expandir isso aqui no final, ele vai ser o primeiro termo, esse delta daqui com esse delta daqui, então vai ficar o próprio Qui e J, Qui e alfa, aqui é x. Mas, agora, esse termo aqui seria a segunda ordem, não está fora. Então, esse termo aqui vai pegar esse termo aqui. Então, eu vou ter mais I, θ, N chapéu kappa, sigma kappa e J, atuando no Qui, J, alfa. E aí eu vou pegar esse cara aqui, cruza com esse delta de alfa beta. Então, eu mantenho o beta igual alfa. Ele roda só o índice vetorial. E agora, esse cara aqui vai fazer o contrário. Ele vai manter o índice vetorial fixo e vai rodar só o índice espinorial. Então, ele vai fazer mais I, θ, N chapéu kappa, bota o θ sobre 2, para limpar aqui a matriz, aí fica aqui a matriz de Pauli, sigma kappa, elemento alfa beta. Aí aqui vai ficar o Qui, que aí esse delta e J bate nesse J aqui, fica aqui beta. E depois, claro, nós temos de ordem θ2, que a gente está desprezando. E aí depois a gente faz a expansão aqui. Então o delta aqui, ele vai ter a parte do momento angular orbital que vem daqui, aí ele vai ler o spin 1 por essa matriz e vai ler o spin meio por essa matriz. Então esse campo aqui, ele tem duas matrizes de spin dentro dele. Ele tem a matriz de spin do setor meio e tem a matriz de spin do setor 1.
Então, aqui vai aparecer o Epsilon, Kappa e J, e aqui são as matrizes de Pauli. Certo? Então, qualquer que seja o campo, então para a gente vai ser importante isso. Quer dizer, qualquer que seja o campo, a gente vai fazer a seguinte, na próxima aula a gente vai partir disso. Qualquer que seja o campo, a lei de transformação de rotação dele vai ser fininho, campo genérico, não é escalar, qualquer campo, ele vai ter essa lei de transformação. T'. Aqui vai ter uma matriz que eu posso chamar genericamente, não é aquele S, chamar uma matriz aí que vai designar. Vou botar aqui uma matriz S aqui. De θ, φ, de T'. Então essa matriz aqui é a matriz que vai buscar o spin do campo. Por esse campo aqui está uma representação mista. Então quem é a matriz dele? Se vocês olharem bem, ó, a representação dele é o seguinte, é R vezes S. Na verdade, esse campo aqui que nós usamos, ele é essa exponencial aqui, ó, I, θ, N chapéu, escalar sigma, vezes essa matriz aqui, completamente independente da matriz S. I, θ, N chapéu, escalar sigma sobre 2. Então essa é a matriz que eu tenho para aquele campo. Então isso aqui vai ser essa matriz, vamos chamar essa matriz de T, para não ter confusão. Matriz T. Esse campo tem uma matriz T, tem uma representação qualquer, tem uma matriz T. Se esse campo em particular for aquele campo aqui que nós estudamos, o campo de estudo 3 meses, quem é essa matriz T? A matriz T é a matriz que. A matriz T é essa aqui, mas quem são os geradores? Os geradores são os objetos que são lineares dos parâmetros. Então vamos expandir isso aqui. Primeiro termo, a identidade daqui vezes a identidade daqui. Então nós vamos ter a identidade 3×3 tensorial a identidade 2×2. Que é tudo deu, delta e j vezes o delta de alfa beta. Delta e j vezes delta de alfa beta é o produto tensorial da identidade 3×3 com a identidade 2×2. Depois, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, que é a identidade, que é o gerador 3×3 pela identidade 2×2. Então o que eu fiz? Eu botei aqui I, θ, N chapéu, escalar sigma, matriz 3×3, tensorial, a identidade 2×2, que é o que dá aqui, ó, essa matriz aqui. Ela é 3×3, ela conecta os índices Si com J, mas deixa o alfa imutável. Está aparecendo a identidade no espaço 2×2, o alfa não mudou. E depois, o próximo termo é I, θ, a identidade 3×3, que é esse termo aqui, vezes esse aqui. Vou botar até o I θ separadinho. Vou botar a identidade 3×3, tensorial, I, θ, N chapéu, sigma, sobre 2. Então, quem são os geradores mais claro, que é de J e θ2? Mas aí a gente já sabe. Quem são os geradores, então? São os geradores da rotação, são o gerador da primeira representação, tensorial do segundo índice, mais a identidade da primeira representação, tensorial gerador da segunda representação. Foi exatamente o que a gente obtém dali. Ó. É o gerador da representação vetorial, que atua no índice J, e a identidade espinorial, deixando o alfa livre. E aí aqui o contrário, o I fica livre, que é a identidade 3×3, e aqui a matriz que acopla os índices espinoriais, alfa beta. Então, essa matriz aqui, ela tem essa estrutura. O gerador, vamos dizer, quem é o gerador da rotação no espaço de espinho? É essa matriz. Quem são os geradores no espaço espinorial? São essas matrizes. Agora, quem é o conjunto de geradores das rotações no espaço desse campo aqui? Se eu tiver um campo com espinho 3 metros, quem é o gerador da rotação? Não é nem esse, é essa combinação. É sigma vetorial, sigma tensorial, que essa estrutura aqui é fixa, ó, I, θ, N chapéu é fixo. Você pode botar, a gente pode evaporar aqui, I, θ, N chapéu, escalar. Aí fica o gerador das rotações do espaço de spin 1 vezes a identidade no espaço de spin meio, mais a identidade no espaço de spin 1 tensorial dos geradores do espaço de spin. Então esses aqui são os geradores
do grupo SO3 nessa representação, a representação de spin 3. Se vocês tiverem um campo de spin 2, vai aparecer R com R. Então vai aparecer uma identidade 3 por 3 vezes um sigma, mais um sigma vezes a identidade 3 por 3. Vocês vão compondo como produtos tensoriais, tá certo? Tá legal? Então tá jóia. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quarta. Vamos trabalhar bem o tensor de momento angular.